vamos falar dos ares de dezembro, é isso mesmo? É isso, agora não dá para falar pouco, não. Nós temos Né? que dar continuidade, inclusive, um pouco do que a gente falou a semana passada. Antes Verdade. de iniciar, né, a continuidade do que nós vamos falar sobre dezembro agora, eu quero esclarecer uma pergunta que foi feita muito, 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 muito. Realmente as pessoas perguntaram muito, tive quase uma centena delas referente ao flash solar. As pessoas Sim. estão preocupadas quando eu expliquei que se recomenda tirar os metais do corpo por ocasião disso e tal. Então, eu quero deixar todos de forma tranquila, porque é uma recomendação feita para evitar dissipação do flash e, vamos dizer assim, um eventual desvio do fluxo de energia que pode nos beneficiar. Não Certo. necessariamente as pessoas vão ser atingidas de forma negativa, ou seja, eu tenho uma aliança no dedo, ou a pessoa tem uma prótese, ou a pessoa tem uma obturação à base de amálgama, ou a pessoa tem alguma estrutura metálica de recomposição por uma cirurgia no corpo e tudo mais. Gente, não vai ter prejuízo em relação a isso. A recomendação é que se retire aquilo que é evitável, né, de metal do corpo. Não significa que se a pessoa tem algum dispositivo desses, aí vamos chamar assim, algum tipo de prótese, coisa e tal, ela vai ter prejuízo, vai se machucar ou coisa e tal. Não. A coisa é feita no sentido de que todos possam absorver esse flash, né? Isso tudo tem uma visão deles e de acordo com que nós foi informado já há um bom tempo, isso não é uma informação recente, 100% dos habitantes, dos seres humanos são monitorados por Uhum. essas inteligências, ou seja, eles conhecem a todos nós, cada um de nós. O que nós temos, isso parece bastante impressionante para nós, que mal conhecemos a nós mesmos, que dirá ter esse tipo, né, de acesso, mas quem nos assiste, quem participa disso, tem. Então, eles sabem muito bem com quem está recebendo esse fluxo e se houvesse algum tipo de prejuízo, seria informado, né? Isso não é feito vão mandar ver lá e o que acontecer, azar de cada um. Não está sendo tratado desse jeito, está sendo tratado com respeito e com uma visão clara. Então, o que eles falam de prejuízo são aqueles que negam, que não querem, tal, mas isso não tem a ver com a fisicalidade, tem a ver com a Uhum. sua própria consciência. Então, deixar claro isso para o pessoal ficar tranquilo, não se preocupar, não ficar aflito aí, porque não vai haver esse tipo de dano. Agora, se você tem metais que ornam o seu corpo, que você usa e pode retirar, aproveite, retire e tudo mais. Mas quem está, né, com um eventual prótese e tudo mais, não precisa se preocupar, não precisa ficar aflito, não precisa ter medo. Bacana. Ô, Walter, o que ainda para o mês de dezembro, junto à energia do flash solar e a vibração de quinta dimensão? O resumo disso, e eu repito porque isso é repetido para nós, né? Uhum. Então, eu tenho a obrigação de repetir o que já foi muito dito, né? Que a batalha final da luz e a escuridão e a propriedade entre, né, a quem pertence a Terra foi vencida pela luz, né? Então, se a gente fala isso porque é uma forma do ser humano entender, na verdade, não é propriedade de ninguém, né? Se a luz venceu, ela não é propriedade de nada, mas no sentido de poder emanar energia e fazer com que ela seja nossa verdade e nossa realidade, a luz venceu. E o que acontece? Neste avançar do mês de dezembro, mais uma vez foi repetido, existe a frota estelar à disposição do planeta, né, nos guiando nessa questão energética. E já foi dado, né, se pode se explicar desse jeito, uma luz verde para o contato, para uma relação próxima conosco e direta, né? Então, existe aí algumas coisas que estão sendo ajustadas, mas isso vem acontecer, né? Então, o que acontece?
houve definitivamente, né, vamos chamar assim, uma vitória sobre as últimas forças, né, que existiam ainda, e ainda existem algumas bases subterrâneas, sublunares, que eles chamam, de origem Draco, né, que era uma das, né, das vertentes, né, da dominação e do negativo aqui desse planeta. E isso também foi superado. Então, o que se tem para dezembro é uma revolução, no melhor dos sentidos, né, uma revolução energético-vibracional à disposição das pessoas e dentro dessa transformação. Mas sempre é bom lembrar, não cruzem os braços, não fiquem esperando as coisas acontecerem. Lembrem que para que cada um faça uso disso e se aproveite disso, precisa sim trabalhar para si, né? Essa transformação, esse crescimento, esse autoconhecimento que tanto a gente repete aqui. Então, Sim. vejam, dezembro promete muitas transformações, muitas revelações, mas faça parte disso, na sua parte desperta, naquilo que você despertou, consciente e de coração aberto, né? À espera de algo que venha resolver, ou que venha trazer para o planeta algo pronto, não vai trazer, né, aquele desejo, e pode ser bastante decepcionante, bastante frustrante. Por quê? Porque não adianta dar ao ser humano, ou oferecer ao ser humano uma oportunidade que ele não vai saber aproveitar. E para saber Verdade. aproveitar isso, você precisa estar consciente, ou no mínimo com o coração aberto, né, e disposto a isso. É verdade. O Walter, e a Matrix 3D de controle via definitivamente vai desmoronar? Sim, a Matrix 3D desmorona definitivamente. A partir do mês de dezembro, nós vamos ter o solstício de verão no dia 21, e o maior marco do solsticial do dia 21, né, marcando a abertura do verão para nós aqui, nós estamos falando de América do Sul, né, e Brasil, obviamente que isso se comemora e se estabelece na passagem, né, do astro e do planeta Terra com o astro Sol, nesse nosso período. Então, para nós, aqui é no dia 21, né, de dezembro, que vai ocorrer efetivamente. Agora, por que haverá? Agora vem, né, a cerejinha do bolo e a grande portinha que nós vamos abrir para o pessoal entender. Por que vai ser isso no dia 21 de dezembro, no solstício de verão no Brasil? Porque o Brasil é a porta de ascensão do flash solar para o mundo. Entendam agora definitivamente a importância que nós brasileiros estamos exercendo neste crucial momento, nesse mês de dezembro. Interessante. Então, isso leva as pessoas descrentes ou achando que o Brasil ainda é aquele lugar a ser desprezado, ou desconsiderado, ou usado apenas para se colonizar e se retirar. Hoje, mais do que nunca, não é isso. Então, esse flash solar solsticial de verão do dia 21 de dezembro demonstra claramente que o flash solar, ao atingir o Brasil, ele transformará as nossas consciências, e essas consciências transformarão as consciências do mundo. Isso Uhum. será levado para o mundo inteiro. Então, porque um ou outro pode até pensar, mas que raio de privilégio é esse que no solstício de verão da América do Sul, aqui do Brasil, vai se receber esse flash solar? Isso tem uma razão, porque o Brasil tem a missão, né, de contribuir com essa transformação. E digo a vocês, humildemente, com muito amor e com muito carinho, gostem ou não, aceitem ou não, o brasileiro está aberto à espiritualidade, no sentido da Verdade. transformação para a quinta dimensão. Por quê? Porque isso já estava escrito, o nome Brasil já estabelece esse tipo de relação de um povo com a sua terra, Uhum. do indígena ao colonizador, o povo brasileiro, o sangue típico do Brasil, do brasileiro, ele é um sangue da espiritualidade.
Bacana, Então, hein? os pessimistas que guardem seu pessimismo, os céticos que vão, então, procurar a verdade para ser revelada para si, mas é isso que está acontecendo. Isso não é para se envaidecer, isso é para nós aceitarmos humildemente a nossa missão, porque isso é uma missão. Não é só dizer, bom, então o brasileiro agora é o povo de vanguarda. É, mas ele precisa trabalhar, isso não muda, isso aumenta a nossa responsabilidade. Mas ao menos nos coloca hoje na linha da quinta dimensão ascensionada como povo de vanguarda para essa finalidade. Olha A que bacana, abertura, hein? então, a abertura do portal de quinta dimensão acontecerá exatamente na nossa realidade, na nossa verdade aqui do nosso povo, aqui no Brasil. E essa abertura vocês vão entender no curso da live o que vai significar para o resto do mundo. E o nosso DNA está sendo influenciado nessa onda de vibrações de mudanças? Isso é maravilhoso porque efetivamente vai ser o ponto crucial entre nós termos um despertar energético que, para quem está desperto, isso vai se potencializar de uma forma gigantesca e vai criar uma relação de nós entre nós mesmos nunca vivida antes. Ou seja, nós vamos passar a ter um sentimento em relação à vida e a nossa relação entre nós, ou seja, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa relação com o trabalho, com os amigos, nunca vivida antes. No melhor dos sentidos, no sentido de percepção, de amor, de amar, de ter compaixão, de entender, né, de ter paciência, de não julgar o semelhante, tudo aquilo que a gente sempre falou para a gente ir treinando, né, e retirando as nossas idiosincrasias. Nós vamos ter uma facilidade maior de trabalhar com isso. E por quê? Porque explicando melhor a relação que nós temos com as 12 hélices do nosso DNA, 7 delas são já exercidas energeticamente, ainda que de forma não total, não plena, pelos nossos 7 chakras. Sim. Entretanto, existem os outros chakras, desculpa, os outros chakras, né? Fala melhor para se entender, né? Os outros chakras que liberará as outras hélices de DNA, e isso está acontecendo agora no mês de dezembro. Olha que Que maravilha. são fora do nosso corpo. Nós temos 7 principais no corpo e mais 5 fora do nosso corpo. E eles serão ativados. Na medida que eles forem, eu estou falando individualmente, cada ser humano. Na medida que houver essa ativação, haverá, né, o restabelecimento, né, e o reencontro das 12 hélices que pertencem à nossa estrutura genética, que vai do físico, porque a nossa estrutura genética apenas de 2 hélices ativas, ela cuidou muito da parte material. Uhum. Tanto que a ciência ainda desconhece ou desprezou, dizendo que outras 10 hélices são lixo. Por quê? Porque ela simplesmente não entende. Não As é. outras 10, as outras 10 hélices estão ligadas a Verdade. vibrações, né, a intuição, a tudo que a gente chama de mediunidade, de clarividência, de potenciais que serão vistos no físico, sim, né? E o mês de dezembro, na abertura, né, no flash solar do dia 21, permitirá o despertar desses 5 chakras, né? Vamos falar chakras, vamos falar chakras, chakras, e consequentemente, nós teremos uma revolução no bom sentido em relação à compreensão de si, do mundo, e isso será transmitido a toda a população do planeta. Que maravilha, hein? Ô, Walter, os acontecimentos nesse mês de dezembro são positivos? Bem, o que está acontecendo na Terra hoje é absolutamente positivo. A começar por tudo que eu estou dizendo para vocês, mas enfatizando, vai ter um efeito impactante na consciência humana global. Uhum. Porque na medida que você permite a conexão
com esses 5 chakras que eu estou explicando para as pessoas, que completa a nossa relação vibracional. Claro que isso é um processo que não é instantâneo, pelo menos eu tenho, é a minha opinião, tá, gente? Isso não é informação, é minha opinião. Eu acredito que não será de imediato uma coisa assim, né, uma transformação radical, porque tudo vai respeitar os processos individuais de cada um. Porém, é inevitável e vai acontecer. Agora, pode também acontecer alguma coisa radical, que realmente você, né, de repente, você tem essa conexão. Mas o que é mais importante nisso tudo? Que as pessoas despertas, e nós já temos os 144 mil absolutamente preparados para isso, que é o número cabalístico, né, do transformar da consciência humana, quando entra nesse processo de contato com esses 5 chakras externos aos nossos 7 ativos, nós começamos a fazer o quê? Trazer a consciência do universo para o planeta. Nós, cada um de nós que tiver isso ativo, vai trazer a consciência do universo para o planeta. Ou seja, seremos pequenas, por isso que se falou sempre, né? Nós somos pequenas chamas, somos chaminhas, porque nós somos pequenas anteninhas, tudo para o pessoal entender bem como é que é, de captação dessa consciência universal. E quando isso acontecer, nós seremos agentes transformadores do nosso planeta, tanto em consciência como na fisicalidade. Então, aqueles que estão mais despertos contribuirão com aqueles que ainda estão no despertar, ajudarão trazendo essa energia universal, né, essa vibração de quinta dimensão, para, né, que todos possam participar. Teremos ainda aqueles que vão negar? Sim. Teremos aqueles que não vão aceitar? Sim. Mas o que importa é que as oportunidades se expandem, e se expandem, inclusive, por via daqueles que estão no despertar ou já estão despertos. Ok. Ô, Walter, o que significa dizer a luz está presente na Terra, além do que se sabe pelo próprio termo? Isso é importante a gente falar um pouquinho, porque quando se fala da luz presente hoje na Terra, saibam vocês que desde o afundamento da Atlântida, a luz não esteve mais presente na Terra. Olha só o que aconteceu com a civilização humana. Uhum. Qual a trajetória? São milhares, centenas e milhares de anos. Por isso que quando a gente fala que a luz está presente hoje na Terra, isso não é um discurso New Age, não é um papo de trabalhadores da luz, não é um papo otimista só, não. É também. É também. Nós precisamos usar e promover esse otimismo em torno né, de que a luz venceu. Só que a luz venceu por quê? Porque desde a Atlântida nós não tínhamos iluminação no planeta. Significa que nós não tínhamos expansão de consciência. Certo. E esses 300 anos que marca de 1757 até 2057 foi justamente a abertura desse processo consciencial da vinda deste flash solar que vai acontecer agora no dia 21 de dezembro. Tá aí já, né? Que não completa tudo, mas está né, no final, 2023 para 2057, em tempos até da nossa própria existência atual, é pouco que falta. Mas é a primeira mega abertura dessa consciência, né, desse contato, que desde a Atlântida nós simplesmente tínhamos retirado, que não é só a nossa consciência como seres, né, na frente à nossa existência, nós não temos lembrança do arquivo akáshico, das nossas vidas, não temos consciência do que nós somos, não é só isso, não, né, era uma escuridão de fato em torno, né, de você poder ascensionar, ou você poder crescer na 3D aqui material. E que isso agora vai se revelar como algo que vai realmente nos transformar. Ô, Walter, o que acontece agora tem alguma relação com o que falávamos há 20 anos atrás como salto quântico? É exatamente isso.
Eu lembro que por dezenas de palestras a gente escutava os palestrantes, eu mesmo de vez em quando usava com cuidado, né, com cautela esse termo, porque esse termo também foi muito New Age, modinha, né? Todo mundo Uhum. queria falar de quântico, de salto quântico, que é o salto quântico. E eu digo para vocês, há 20 anos atrás, ou há 15, ou um pouco menos, era meio difícil entender o que que é, de fato, esse salto quântico. E ele está aí agora, acontecendo de fato. Está se revelando o grande salto quântico. Agora, por que que ele é quântico, né? Porque, primeiro, o mundo quântico não é um mundo fechado dentro de uma única realidade, Uhum. ou uma única verdade. É um universo de múltiplas possibilidades. O quântico se refere também, até o próprio nome fala, né? Quântico vem de quantidade, de quantum, né? Quanto Uhum. você tem, a dimensão da sua consciência. Então, salto quântico que é um salto consciencial, um salto multidimensional para que você tenha, né, acesso ao que realmente você é de fato, porque antes também de expandir a consciência, nós temos que voltar a resgatar a nossa, né, a nossa Uhum. origem, que aí é gigantesca, e obviamente, né, usando sim dessa passagem, desse termo, agora estamos vivendo o salto quântico. Então, podemos afirmar que a humanidade viveu centenas de anos uma verdadeira escuridão cósmica? Exatamente isso, como eu já falei um pouquinho, né? Nós vivemos, né, num, num, numa escuridão cósmica, ou seja, sem conexão com o universo, ou pelo menos com o universo da consciência, voltados num ciclo repetitivo de uma consciência limitada ao nosso pouco entendimento dado, tá? Que já deixo para vocês aqui que não é o entendimento intelectual, para com isso, não é entendimento intelectual, é algo muito Uhum. superior a isso, só que fizeram nós, pelo regime de crenças, pelo repetir de coisas, pelo ensinamento, né, o nosso condicionamento diante de uma realidade e não da verdade. Uhum. Então, tudo isso veio, né, dentro dessa escuridão cósmica, né, dessa falta de relação, dessa falta de conexão, e que nós vamos ter agora agentes transformadores do planeta, trazendo, né, essa energia cósmica, essa energia de consciência, para que não só eles, pessoalmente, aqueles que estão realmente ascensionados e despertos, mas que os demais recebam, né, essa conexão, né, para se iluminar e também participar disso, entender esse processo, acordar de fato. Bacana. Ô, Walter, o que irá acontecer quando ocorrer a abertura dos nossos chakras para essas energias que você falou hoje aqui? Bom, a princípio, e essa resposta eu vou falar com o que eu acho, é uma surpresa inimaginável. E eu não consigo dizer porque, assim, humildemente eu tenho que dizer que eu nunca vivi a plenitude de uma consciência na qual se Uhum. percebe que nós vamos chegar. É mais ou menos algo que eu falei há uns anos atrás, aí, quando a gente estava começando a gravar lives, e falei recentemente um pouco também. Quando me perguntam como é que vai ser o planeta Terra o dia que ele inverter a sua rotação, que ele virar para a direita, né? Pelo que eu estudei, pelo que eu entendo, de acordo com meu nível de compreensão, eu não consigo imaginar o que possa ser, em termos de positivo, em termos de crescimento, em termos de mudança do que é o ser humano, como ele entende a vida, como ele entende o mundo, ou vai entender o mundo. Então, eu tenho que é o prenúncio disso tudo, né? O prenúncio desse mundo que a gente ainda vai conhecer. Porque digo a vocês também de forma bastante humilde, eu ainda estou numa luta tremenda comigo mesmo, para me transformar, para não ser o tão Walter quanto eu sou. E isso no bom sentido, né? Porque o Walter, ele tem a sua persona, ele tem as suas idiosincrasias, ele tem sua forma de ser, e procura transformar tudo isso, né? Se apaziguar com isso, para poder viver esse grande processo. Então, não fiquem também aflitos ou achando que quem está trabalhando para isso também está nadando de braçada, está se Verdade. esforçando como todos.
todos estão se esforçando, e tem dias que a gente está aqui mais em cima, tem dias que a gente não está, né, se encontra mais embaixo, mas o desafio continua e a força e a vontade, né, e a determinação também. Bacana, Walter. O que consiste num fractal de alma? O fractal de alma, nesse sentido, é exatamente uma parte dessas 12 consciências que eu falei para vocês, né, das nossas 12 hélices ativas. Como nós somos parcialmente conscientes, nós somos um fractal de alma. Cada um de nós é um fractal de alma, em busca dessa plenitude, para deixar de ser esse fractal de alma para chegar à nossa essência e na nossa plenitude, né? Uma consciência plena, integral de nós mesmos. Por isso que, na verdade, quem é o fractal de alma é cada um de nós. Entendi. Ô, Walter, e como é feito esse reencontro com as nossas outras partes fractais? Como é que é feito? Esse flash solar que nos vai atingir no dia 21 é a abertura de um portal gigantesco. E esse portal é a conexão com cada ponto desses 5 chakras externos a nós, que fará com que quem estiver aberto e numa vibração compatível fará, então, esse reencontro, né, com as nossas partes adormecidas de todos esses fractais. Então, em tese, assim, começando para explicar bem fácil, é como você estiver vibrando, é seu ponto vibracional. É o esforço que você vai fazer para se desconectar de uma materialidade vulgar e densa, não estou falando para se desconectar da materialidade, mas da vulgaridade, da densidade própria do ser humano. Então, quando a gente fala, para de ingerir bebida alcoólica, para de ter hábitos, né, ou vícios que destroem o seu corpo físico, porque ele te destrói também a possibilidade de conexão. Não adianta, gente, isso aqui não é moralismo, isso aqui não é lição de moral para ninguém, mas é uma realidade, né? Eu tenho amigos, eu tenho um grupo de amigos, a gente fala, a gente explica, e as pessoas continuam insistindo, né, em ser elas dentro dos seus prazeres físicos, materiais, densos, mas a hora chegou e a transformação tem que acontecer e a gente precisa fazer esse esforço, né? Então, tudo isso compõe esse reencontro, e a mudança de vibração só acontece quando você sublimar o seu eu, você sair do campo do denso, né? Muitos falam, precisamos deixar de ingerir carne. Isso vai acontecer na quinta dimensão, vai acontecer com a energia ascensionada naturalmente, sem violar ninguém. As pessoas naturalmente vão começar a deixar esse hábito. Agora, ainda existe, mas faça isso com moderação, use tudo que está em torno de você de forma moderada. Sim. Né? E cuide do seu físico como se fosse a sua casa, mantenha, né, dentro, né, do respeito a si mesmo. Porque o que acontece muito com o pessoal muito 3D denso é esquecer que o seu corpo, apesar de ser seu, ele merece um respeito, né, da sua alma em relação a ele, da sua consciência em relação a ele. Não dá para só viver nos 5 sentidos denso. Então, abusa disso, abusa da alimentação, abusa da sexualidade, abusa tendo vícios, e abusa, inclusive, até das atividades físicas. Tem gente que é fitness aí, está se matando, pura adrenalina descarregando no corpo. Atividade física, ok, ela tem que acontecer, mas com moderação também. A gente que pega a academia aí, se mata na academia, o que ela está fazendo? Está se matando literalmente, porque está injetando adrenalina no sangue, e adrenalina é puro radical livre. É um ácido para a sua existência, porque é uma descarga, né, eletroquímica que acontece no teu sangue, que é para te deixar pilhado. Por quê? Porque a adrenalina faz você ficar desperto, faz você ficar atento, mas isso é um veneno em grande quantidade. A atividade física exagerada, ela acaba
te viciando em adrenalina. Então, você precisa fazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por quê? Porque depois do processo de descarga de adrenalina no seu sistema sanguíneo, né, você se sente bem, você se sente aliviado. Só que isso pode virar um vício, né? Então, até nisso, as pessoas precisam cuidar, né? Então, tudo com moderação, com ponderação, para quê? Para a busca do equilíbrio. Isso não é para formar a ideia do Walter aqui, uma sociedade mais arrumadinha, ou uma ideia de pensar, não. É buscar o seu equilíbrio, pessoal, seu. Não meu nem de ninguém, o seu. Para que você faça parte de uma energia, uma vibração mais sutil e mais própria a ingressar e a despertar os 5 chakras, né, externos, para fazer essa conexão desse portal, que é um mega portal que vem aí com o flash solar no dia 21. Bem, Walter, eu queria te agradecer, né? Nós estamos aí nos nossos momentos finais, que logo em seguida vem um outro programa aí na TV Galáctica, e que bacana todas essas informações, né? Espero que na próxima sexta-feira a gente tenha mais uma pitada desse conhecimento tão fantástico que você traz para a gente. Gratidão a você, gratidão quem nos assiste, quem vai nos assistir, gratidão à TV Galáctica, gratidão a todos vocês e até o próximo Ponto Zero. Fica à vontade, Walter. Gratidão a você, Ângela, mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de a gente estar aqui juntos. Gratidão à equipe da TV Galáctica, né, que proporciona aqui o espaço para a gente, o horário para a gente falar. Gratidão a quem esteve ao vivo e quem ainda vai nos assistir, né, e acompanhe sim. A gente teve uma audiência bastante interessante semana passada, porque o pessoal está realmente buscando se esclarecer, buscando o seu caminho. Nós continuamos essa semana que vem, tendo aí material, tendo informação, vou continuar no tema, ou então algum tema para uma nova reflexão para vocês. Então, até lá, e gratidão a todos. Gratidão, pessoal. Até o próximo Ponto Zero. Até mais, Walter. Gratidão, querido. Obrigada. Tchau, pessoal.